noite, não sei que hora que você está assistindo aí. Hoje nós vamos falar de fundos imobiliários, investir ou não. Em particular, né, eu gosto muito desse tipo de ativo. Mas, antes de tudo, eu quero já pedir para vocês, encarecidamente, que se vocês ainda não me seguem aqui no canal, clique aí para me seguir. E também, gente, lá no Instagram eu posto todos os dias. Todos os dias eu posto dicas de investimento, né? Outros conteúdos relacionados a empreendedorismo, né? A mindset. Então, me seguem lá no Instagram, vocês não vão se arrepender. É muito conteúdo todo dia falando aí sobre como você pode mudar a sua vida investindo e empreendendo. E tendo, claro, uma mente, né, diferente, como pensar diferente para atrair também dinheiro, que é muito importante. Então, gente, por favor, me segue aqui, né? E segue lá no Instagram também. Então, vamos parar agora De delongas e vamos ao que nos interessa, não é mesmo? Fundo imobiliário. Investir ou não investir nele? Eu gosto muito dos fundos imobiliários e eu vou explicar por quê. Fundo imobiliário, ele é o queridinho, ele deveria ser o queridinho do brasileiro. Por quê? A gente, como brasileiro, gosta muito de investir em imóveis, não é? Quantas vezes a gente já não ouviu ou a gente não conhece alguém que compra casas para alugar, né? Ou compra casas, né? Ou compra terrenos para construir, para vender. A gente conhece, tem alguém na família, ou conhece algum amigo, alguém que faz esse tipo de negócio. O fundo imobiliário, ele é muito parecido com isso, né? Ou seja, você tem um fundo, né, que ele recolhe dinheiro, né, dos seus participantes para fazer o quê? Para comprar um terreno e construir e vender, para comprar imóveis, para alugar, né? Só que a gente, quando fala de um fundo de investimento, a gente está falando de imóveis muito maiores, né? Normalmente a gente está falando de galpões logísticos, de prédios, né, de shoppings. Então a gente está falando de imóveis com dimensões muito grandes que provavelmente nós, né, simples humanos, não conseguiríamos comprar pelo seu valor aquisitivo. E também qual é a grande vantagem do fundo imobiliário? A partir de R$100 ou até menos, porque tem papéis mais baratos que isso, que você consegue comprar e já ter a direito a uma cota desse fundo, né? E por que eu gosto tanto dos fundos imobiliários? Porque ele é uma forma da gente ter, né, aluguéis recorrentes, né, dividendos recorrentes na nossa conta. Então vamos supor que todo mês eu invista R$300 do meu dinheiro, que é o dinheiro que eu separei ali, né, das minhas receitas que eu vou investir todo mês, R$300, vamos supor. Se eu tenho os dividendos recorrentes, vamos supor que esse mês os meus aluguéis me deu R$15 de dividendos. Ou seja, nesse mês eu não vou mais investir só 300, eu vou investir 315. No próximo pode ser 316, no outro vai ser 317. E assim vai consecutivamente, gente. E com isso, né, o seu patrimônio e o valor que você vai reinvestindo vai aumentando, né? Então, com o fundo imobiliário, ele te dá essa mobilidade, né, de você conseguir comprar outras coisas a partir dos dividendos deles. Ah, Carol, ações não te dá isso? Ações também não tem dividendos? Tem. Mas ações não são mensais, né? Tem algumas, né, alguns papéis que vão te dar dividendos mensalmente. Mas não são todas, né? Tem ações que podem te pagar dividendos semestralmente, anualmente. Então, diferente do fundo imobiliário, que ele vai te dar mensalmente, né? Ou aqui, eu queria derrubar que negócio. Mas então, ele vai te dar mensalmente um dinheiro, né? A gente tá falando de 80 centavos, 50 centavos, até 20 centavos, né, por cota. Que realmente, se você parar pra pensar, é muito pouco. Mas é claro que aí entra o quê? A análise do fundo imobiliário. Você simplesmente não vai investir em qualquer fundo imobiliário que você vê na sua frente. Você tem que entender se ele tem taxa ou não de vacância, qual é essa taxa de vacância, né? Se ele tem contratos longos, se não tem contratos longos. Porque, gente, a análise que você precisa fazer um fundo de imobiliário é igualzinho você faria se você estivesse investindo realmente no imóvel físico. Você precisa entender todas essas coisas, além, é claro, né, de saber que você está fazendo um investimento em um fundo, que você está dependendo de terceiros, né, no caso de um gestor, para fazer esse trabalho para você. Então, sim, você tem que fazer também muitas análises envolvidas dentro de um fundo para escolher ele. O fundo
fundo imobiliário, diferente de uma ação, você não vai ficar esperando que a cota se valorize. É claro que se ela valorizar, você também vai ter um aumento do seu patrimônio. Mas sempre quando a gente focar em um fundo imobiliário, foque nos dividendos, o quanto ele pode crescer na sua carteira em relação a dividendos. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de fundo. E assim, pensando que a gente precisa diversificar os nossos investimentos, essa com certeza é a melhor maneira de você diversificar. Mesmo porque o fundo imobiliário ele tem um lastro, que é o imóvel, né? Então ele acaba sendo muito menos arriscado do que as outras categorias. Porque se o fundo vai falir, né? Ele pode vender os imóveis e conseguir restituir, né, os seus participantes, né, os seus acionistas. Então acaba sendo um ativo um pouco menos arriscado. É claro, gente, eu tô falando menos, mas por quê? Todo investimento tem seu risco, né? Quando a gente quer rentabilidade, a gente vai correr mais riscos do que a gente teria, por exemplo, na renda fixa, tá bom? Então, esses são meus ensinamentos, né, de hoje. Na verdade, as minhas dicas para você, tenha sim fundos imobiliários na sua carteira, ok? Então, se você tem alguma sugestão de um vídeo para a próxima aula, deixa aqui nos comentários que eu vou estar sempre pensando em todos os temas que vocês me propuserem para estar fazendo. Um beijo e até a próxima!